Meu nome é Mariana e eu tenho 31 anos. Isso aconteceu comigo há cerca de 3 anos, quando eu estava dirigindo de Porto Alegre para Curitiba para visitar uma amiga que tinha acabado de ter o primeiro filho. Sempre gostei de viajar sozinha. Coloco uma playlist, pego um café na estrada e vou seguindo o meu caminho sem pressa. Naquele dia, eu tinha saído cedo, convencida de que conseguiria fazer toda a viagem sem precisar parar. Mas conforme a noite avançava, percebi que eu estava lutando contra o sono. Já passava da 1 da manhã quando encontrei um posto de gasolina da BR-116 com um motel simples ao lado. Não era exatamente o tipo de lugar onde eu escolheria ficar, mas eu estava cansada demais para continuar dirigindo. O letreiro luminoso piscava de forma irregular e metade das lâmpadas da fachada parecia estar queimada. Mesmo assim, pensei que algumas horas de descanso resolveriam o problema. A recepção era pequena e protegida por um vidro grosso. Um homem de meia idade assistia televisão atrás do balcão. Fiz o cadastro, peguei a chave e perguntei se o lugar estava cheio. Ele respondeu que não. Disse que havia poucos hóspedes naquela noite e que a maioria dos quartos da ala onde eu ficaria estava vazia. Meu quarto ficava no final do corredor externo do segundo andar. Assim que entrei, senti aquele cheiro típico de lugar antigo e fechado. O ar-condicionado fazia um barulho horrível e a umidade parecia grudar na pele. Tomei um banho rápido, tranquei a porta e me deitei com a televisão ligada em volume baixo. Eu devia estar quase pegando no sono quando eu comecei a ouvir vozes vindas do quarto ao lado. Parecia uma discussão entre um casal, nada muito incomum. As paredes eram finas e eu conseguia ouvir trechos soltos da conversa. No começo, fiquei apenas irritada, imaginando que aquilo me manteria acordada pelo resto da noite. Mas quanto mais eu ouvia, mais estranho parecia. Havia uma voz masculina grave e outra supostamente feminina. O problema era que algo não encaixava. As falas eram perfeitas demais, nunca se interrompiam. Nunca acontecia aquela sobreposição comum em qualquer discussão real. Era como se alguém estivesse interpretando dois personagens. Abaixei completamente o volume da televisão e fiquei prestando atenção. Foi então que percebi. A voz feminina não era feminina. Era o mesmo homem tentando imitá-la. Quando me dei conta disso, senti um frio no estômago. De repente, aquilo deixou de ser apenas uma discussão inconveniente e se transformou em algo profundamente perturbador. A conversa continuou por mais alguns minutos até parar de forma abrupta. O silêncio que veio depois pareceu ainda pior. Eu estava olhando para o teto quando ouvi 3 batidas lentas na parede ao lado da minha cama. Fiquei imóvel. Alguns segundos depois, uma voz abafada atravessou a parede. Eu sei que você está aí. Meu corpo inteiro travou. As batidas voltaram, mais fortes dessa vez. Em seguida, ouvi uma risada baixa. Liguei a televisão mais alta, tentando ignorar aquilo. Por cerca de meio minuto não aconteceu nada. Então ouvi uma porta se abrindo do lado de fora do corredor. Meu coração disparou na mesma hora. Me aproximei da janela e afastei a cortina apenas o suficiente para enxergar o lado de fora. No instante em que olhei, dei um salto para trás. Havia um homem parado distante da janela, tentando olhar para dentro do quarto. O rosto dele estava tão próximo do vidro que parecia colado à superfície. Por uma fração de segundo, nossos olhos se encontraram. Logo depois, ele começou a andar pelo corredor, fazendo vozes diferentes. Uma hora parecia criança, depois um homem mais velho, em seguida imitava uma mulher. Tudo acompanhado por pequenas batidas na porta do meu quarto. Aquilo era tão absurdo que em outra situação talvez fosse até engraçado. Mas às 2 da manhã, sozinha num motel de estrada, era aterrorizante. Peguei o telefone e quando liguei para a recepção, expliquei o que estava acontecendo. O funcionário pareceu irritado no começo, mas ele mudou de tom quando ele ouviu as batidas através da ligação. Ele disse que subiria imediatamente. Menos de 2 minutos depois, tudo ficou em silêncio. Espiei pelo olho mágico e vi o homem entrando rapidamente em um dos quartos do corredor. Pouco depois, o recepcionista apareceu, conversou comigo e concordou em me transferir para um quarto no térreo, perto da recepção.
Aquilo me trouxe um certo alívio. Achei que finalmente conseguiria descansar. Demorei para pegar no sono, mas eventualmente o cansaço venceu. Não faço ideia de quanto tempo eu dormi. Só sei que acordei ainda no escuro com a sensação de que alguém ainda estava andando do lado de fora. Olhei pela fresta da cortina e senti o meu estômago afundar. Era o mesmo homem. Ele passava lentamente diante do quarto, ia até o fim do corredor, voltava e repetia o percurso. Não fazia vozes, não batia na porta, não dizia nada. Apenas olhava na direção da minha janela toda vez que ele passava. E aquilo era muito pior. Quando o sol começou a nascer, eu já tinha desistido completamente de dormir. Juntei minhas coisas, coloquei tudo no carro e fui devolver a chave. Antes de ir embora, perguntei ao recepcionista sobre o homem. Eu queria saber se ele ainda estava hospedado lá. O funcionário me encarou por alguns segundos com uma expressão estranha e então respondeu: "Moça, eu subi para verificar aquele quarto depois da sua ligação." "E daí?" eu perguntei. Ele hesitou antes de continuar. "Não tinha ninguém lá. Na verdade, aquele quarto está vazio há mais de um mês. Ontem à noite, além da senhora, só tivemos um caminhoneiro hospedado aqui e ele ficou no térreo." Eu fiquei olhando para ele sem saber o que responder. Entrei no carro e fui embora sem dizer nada. Até hoje eu tento encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu naquela madrugada. Mas, gente, eu ainda lembro perfeitamente do rosto daquele homem colado na minha janela. E, sinceramente, eu nem sei se eu quero descobrir quem ele era. E vocês, gente, o que acham que estava realmente acontecendo naquele motel? Me contem aqui nos comentários, porque eu mesma não consigo encontrar uma explicação. Meu nome é Isabel e isso aconteceu quando eu tinha 19 anos e estava viajando com a minha madrasta, minhas 2 irmãs e a minha avó. Estávamos voltando de uma semana de passeio pelo litoral de Santa Catarina e ainda faltavam muitas horas de estrada até chegarmos em casa. Já era noite quando decidimos parar para descansar. Por volta das 9 da noite, encontramos um motel de beira de estrada próximo à BR-101. Não era exatamente bonito, mas parecia limpo o suficiente para passarmos algumas horas. O estacionamento estava quase vazio e o letreiro luminoso piscava sem parar, iluminando a fachada de maneira estranha. Enquanto fazíamos o check-in, minha avó ligou perguntando o número do quarto. Minha irmã respondeu em voz bem alta no balcão da recepção. Foi nesse momento que eu percebi um homem parado próximo à porta da entrada. Ele não estava falando no celular, não estava esperando ninguém, só observava. Talvez eu estivesse sendo paranoica, mas aquele sujeito me causou uma sensação ruim instantaneamente. Quando saímos da recepção, tivemos que passar por ele. Fiz contato visual por um segundo e senti um arrepio percorrer as minhas costas. Havia algo errado naquele olhar. Fomos jantar em uma lanchonete próxima e retornamos ao motel cerca de 2 horas depois. Assim que entramos no saguão, vi o mesmo homem novamente. Desta vez ele estava sentado sozinho num canto escuro da recepção. Parecia estar esperando alguma coisa. Enquanto subíamos para os quartos, notei que ele estava no telefone. Falava baixo demais para entendermos qualquer palavra, mas seus olhos nos acompanhavam enquanto caminhávamos pelo corredor. Minhas irmãs disseram que eu estava exagerando. Talvez elas estivessem certas. Afinal, pessoas estranhas existem em todo lugar. Tentei esquecer aquilo e me preparar para dormir. Uns 20 minutos depois, alguém bateu na nossa porta. Meu coração quase saiu pela boca. Quando abri, vi que era a minha madrasta, mas havia algo errado. Ela estava pálida. Assim que entrou, mandou que começássemos a arrumar nossas coisas imediatamente, sem perguntas, sem demora. A urgência na voz dela fez todas nós obedecermos na mesma hora. Enquanto colocávamos nossas malas de volta nas bolsas, ela explicou o que tinha acontecido. Tinha saído do quarto para jogar um saco de lixo fora quando encontrou um homem parado encostado na parede ao lado da porta. Ele não estava fumando, não estava mexendo no celular, estava apenas parado. Segundo ela, quando abriu a porta, o homem apenas a encarou por alguns segundos. Depois caminhou calmamente até o quarto que ficava entre o nosso e o dela e entrou sem dizer uma única palavra. Aquilo foi suficiente para convencê-la que precisávamos ir embora. Descemos para solicitar o reembolso e, para nossa surpresa, a recepcionista aceitou imediatamente quando ouviu a explicação. Enquanto carregávamos as malas para o quarto,
Vimos o mesmo homem saindo do elevador. Poucos segundos depois, outro sujeito apareceu próximo ao estacionamento. Ele estava olhando para dentro dos carros e testando discretamente algumas maçanetas. Foi então que percebemos algo ainda pior. Os dois homens pareciam se conhecer. Trocaram olhares, conversaram rapidamente e continuaram observando o nosso carro. Logo depois, um terceiro homem surgiu próximo ao corredor dos quartos. Naquele momento, ninguém mais teve dúvidas. Entramos no carro e fomos embora. Dirigimos por horas até encontrar outro lugar para passar a noite. Só conseguimos relaxar quando o dia amanheceu. Pensamos que tudo tinha acabado ali, mas não acabou. 2 dias depois, minha madrasta recebeu uma ligação do motel. A funcionária pediu desculpas pelo ocorrido e disse que precisava informar algo. Depois que fomos embora, uma camareira entrou no quarto que ficava entre os nossos para limpar ele. Dentro do armário, encontrou uma mochila abandonada. Segundo a funcionária, havia roupas, ferramentas, fitas adesivas, luvas, várias abraçadeiras plásticas e um caderno com anotações. Entre elas estavam escritos os números dos nossos quartos. A polícia foi chamada imediatamente. Os homens nunca foram encontrados. Até hoje não sabemos quem eram, o que estavam planejando ou por que anotaram exatamente os nossos quartos. E sinceramente, gente, depois daquela ligação, eu parei de acreditar que tudo aquilo foi apenas uma coincidência. E vocês, o que vocês acham que aqueles homens estavam planejando? Foi apenas uma coincidência extremamente estranha ou aquela família escapou de algo muito pior naquela noite? Eu quero ler a sua opinião aqui nos comentários. E isso aconteceu comigo e com a minha namorada durante uma viagem para o litoral da Bahia. Tínhamos saído de Belo Horizonte naquela manhã e a ideia era dirigir o máximo possível antes de parar para descansar. Eu sempre fui daqueles que prefere seguir viagem direto, mas quando passou da meia-noite eu percebi que eu estava lutando contra o sono. Minha namorada já dormia no banco do passageiro quando encontramos um motel simples próximo à rodovia. O lugar ficava um pouco afastado da estrada, cercado por árvores e praticamente sem iluminação. Havia apenas um carro estacionado perto da recepção. A funcionária parecia sonolenta quando fizemos o check-in. Ela nos entregou a chave e informou que ficaríamos no último quarto do corredor térreo. Pegamos nossas bolsas e seguimos para lá. O quarto era simples, mas parecia limpo. Nada chamou a minha atenção naquele momento. Depois de escovar os dentes, percebi que havia esquecido meu carregador no carro. Minha namorada já estava praticamente dormindo, então saí sozinho para buscá-lo. Quando cheguei ao estacionamento, notei que a recepção já estava completamente apagada. Não havia ninguém do lado de fora. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir os insetos no mato ao redor do motel. Encontrei o carregador e fechei a porta do carro. Foi quando levei um susto. Havia um homem parado próximo ao nosso quarto. Eu tinha certeza de que ele não estava ali alguns segundos antes. Ele usava um casaco escuro, mesmo não estando frio. Assim que ele percebeu a minha presença, ele virou lentamente a cabeça na minha direção e sorriu. Não era um sorriso amigável, era aquele tipo de sorriso que parece ter sido colocado ali de forma artificial. Tentei agir normalmente e perguntei se ele também estava hospedado no motel. Ele respondeu com uma voz extremamente calma que estava apenas caminhando para espairecer um pouco. E depois me desejou boa noite. Entrei no quarto imediatamente e tranquei a porta. Minha namorada percebeu que eu estava estranho e perguntou o que tinha acontecido. Contei sobre o homem, mas ela apenas disse que provavelmente era outro hóspede sem conseguir dormir. Mesmo assim, algo me incomodava. Fiquei perto da janela observando discretamente através da cortina. Alguns segundos depois, vi o homem novamente. Ele estava parado exatamente diante da nossa porta. Imóvel, sem mexer no celular, sem fumar, sem fazer absolutamente nada, apenas olhando para a porta. Fiquei observando durante vários minutos. Ele não se movia. Era como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Acordei minha namorada e pedi para ela olhar também. Quando ela viu, ficou tão assustada quanto eu. Permanecemos em silêncio observando aquela figura imóvel sob a iluminação fraca do corredor. Então ele desapareceu, mas não foi embora. Minha namorada foi a primeira a perceber.
Ela apontou para o outro lado do estacionamento. O homem agora estava parado perto dos quartos da ala oposta, virado diretamente para nossa janela. Mesmo à distância, tive a sensação de que ele sabia exatamente onde estávamos. Fechamos as cortinas e passamos quase 1 hora acordados. Em vários momentos, ouvimos passos do lado de fora, mas nunca tivemos coragem de abrir a porta para verificar. Em algum momento, acabamos adormecendo por puro cansaço. Assim que amanheceu, arrumamos nossas coisas e fomos embora. Antes de sair, resolvi comentar com uma funcionária sobre o homem do casaco escuro que tinha ficado boa parte da madrugada observando o nosso quarto. A expressão dela mudou imediatamente. Ela perguntou como ele era. Descrevi tudo. Então ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Senhor, vocês eram os únicos hóspedes dessa noite. Eu achei que ela estivesse brincando, mas ela continuou. O carro na frente da recepção é o meu. Não tivemos mais nenhuma reserva desde ontem. Olhei para minha namorada e senti aquele frio percorrer meu corpo novamente. Porque naquele instante eu percebi uma coisa. Se aquele homem não estava hospedado ali, então ele não tinha motivo nenhum para estar naquele motel. E talvez o mais assustador seja que até hoje eu não faço ideia do que ele queria. E você? O que você acha que aquele homem estava fazendo naquela madrugada? Meu nome é Marcos e isso aconteceu no final de 2023, quando eu tinha 35 anos. Eu estava voltando de uma viagem de trabalho para o interior de Minas Gerais. Eu tinha passado o dia dirigindo e ainda faltavam algumas horas para chegar em casa. Meu plano era continuar a viagem durante a madrugada, mas perto da 1 da manhã comecei a perceber que eu já não conseguia manter a concentração na estrada. Foi então que eu avistei um motel de beira de rodovia. Não era exatamente um lugar convidativo. O letreiro luminoso piscava de forma irregular e algumas partes da fachada estavam completamente escuras. Mas eu só precisava de algumas horas de sono, nada mais. A recepcionista parecia cansada quando fez meu cadastro. Perguntei se havia muitos hóspedes naquela noite. Ela respondeu que não e comentou que aquele trecho da rodovia estava bem parado nos últimos meses. Peguei a chave e fui para o quarto. O motel tinha aquele formato clássico de corredor externo. Conforme caminhava até o quarto, tive a sensação estranha de que alguém estava me observando. Olhei para trás algumas vezes, mas não havia ninguém. Apenas portas fechadas e o som distante de caminhões passando pela rodovia. Entrei no quarto, tomei banho e me deitei. Estava quase dormindo quando ouvi uma cadeira sendo arrastada no corredor. Não dei importância, lugares assim sempre têm hóspedes entrando e saindo durante a madrugada. Alguns minutos depois, ouvi o mesmo som novamente. Dessa vez mais próximo, como se alguém estivesse arrastando um objeto pesado de um lado para o outro. Levantei e fui até a janela. Não vi nada. Voltei para a cama, mas não consegui mais relaxar. Cerca de 10 minutos depois, ouvi passos lentos do lado de fora. Não pareciam passos normais, eram espaçados demais, como se a pessoa estivesse caminhando sem destino. A curiosidade venceu. Afastei a cortina apenas alguns centímetros. Havia um homem parado no meio do corredor. Ele estava de costas para mim. Não fazia nada, não fumava, não mexia no celular, apenas permanecia imóvel. Esperei alguns segundos imaginando que ele seguiria caminho, mas ele continuou exatamente na mesma posição. Foi então que algo me incomodou. Eu não conseguia entender para qual quarto ele estava olhando. Fechei a cortina e tentei ignorar aquilo. Uns 20 minutos depois, ouvi uma batida seca na porta. Apenas uma. Fiquei imóvel. Não era uma batida de quem queria entrar. Parecia mais alguém testando se havia reação do outro lado. Não respondi. Alguns segundos depois, ouvi passos se afastando. Esperei cerca de 1 minuto e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Finalmente consegui pegar no sono. Não faço ideia de quanto tempo dormi, mas acordei com uma sensação horrível. Sabe quando você sente que não está sozinho? Foi exatamente isso. Abri os olhos e percebi que havia uma claridade diferente entrando pela janela. Levantei devagar e olhei pela fresta da cortina. Meu coração quase parou. O homem estava novamente ali. Mas dessa vez não estava no corredor. Ele estava no estacionamento. Parado ao lado do meu carro, observando o veículo, sem tocar nele, sem fazer nada, apenas olhando. Peguei o telefone e liguei para a recepção. Expliquei a situação.
A recepcionista disse que enviaria segurança para verificar. Permaneci observando pela janela durante todo o tempo. O homem não se moveu, nem por um segundo, até que uma lanterna surgiu do outro lado do estacionamento. No instante em que a luz apareceu, ele simplesmente desapareceu atrás de um dos prédios do motel. Na manhã seguinte, quando fui fazer o check-out, comentei novamente sobre o ocorrido. A recepcionista ficou visivelmente desconfortável. Perguntei se aquele homem era conhecido ali. Ela hesitou antes de responder. O senhor é o terceiro hóspede este ano que descreve exatamente a mesma pessoa. Aquilo me fez gelar. Perguntei o que ela queria dizer. Então ela respondeu algo que eu nunca esqueci. Todos disseram que ele apareceu perto dos quartos. Todos disseram que ele observava os carros. E todos disseram a mesma coisa sobre a roupa. Eu perguntei quem era ele. Ela balançou a cabeça. Não sabemos, porque quando verificamos as câmeras, ele nunca aparece nas gravações. Saí dali sem fazer mais perguntas. Até hoje eu não sei se ela estava falando sério ou estava tentando me assustar. Mas existe uma coisa que ainda me incomoda. Quando entrei no carro para ir embora, encontrei uma marca de mão na janela do motorista, do lado de fora. Como se alguém tivesse permanecido ali por muito tempo observando o interior do veículo. E eu tenho certeza absoluta que aquela marca não estava ali quando eu cheguei. E vocês, gente? O que fariam se acordassem no meio da madrugada e encontrassem um estranho parado ao lado do seu carro observando tudo em silêncio? E se você gosta de relatos reais, histórias de terror psicológico como essa aqui, aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos relatos assustadores que aparecerem por aqui. E para continuar acompanhando a nossa jornada, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.